Não seja um crente ateu. Eu tenho provas de que a igreja do Senhor Jesus Cristo, desde quando é igreja, 2000 anos atrás, parte dela é uma igreja ateísta ou ateia? Não sei. Então não seja um ateu. Nós vamos ler daqui a pouco a carta de Tiago, alguns versos. E a carta de Tiago, ela é uma instrução para a vida cristã do dia a dia, de todos os dias. Fala das provações da vida, da questão da fé sem obra, da questão de briga entre irmãos, sobre maldizer o próximo, contendas. E lá, especialmente no capítulo 4, ele fala da possibilidade, diga comigo, possibilidade, de eu e você, como crentes, vivermos como se Deus não existisse. Tiago está falando diretamente a uma igreja específica, que dentro da nossa maneira de viver como crente, nós corremos o risco, há uma possibilidade de crer em Deus, servir a Deus e viver como se Deus não existisse. Por isso do tema, não seja um crente ateu. Tem crente ateu? Mas muito. Tiago 4, nós vamos ler só dos versos 13 ao 17, que vai ser projetado ali para você, que diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Vós não sabeis o que se cederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devieis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Senhor, abre o nosso coração e a nossa mente, para que a Tua palavra, Deus, entre por ela, desça ao coração e frutifique para aquilo que o Senhor projetou na vida da Tua igreja, em nome de Jesus, amém. Você acredita que Deus tem um propósito para a sua vida, sim ou não? E você acredita que o lugar mais seguro para se estar é onde? Na presença de Deus, no propósito de Deus, cumprindo o que Deus tem. E a gente até pode dizer isso e a gente fala isso. Dá uma passadinha lá em casa amanhã. Eu vou dar uma passada lá, se Deus quiser. É muito legal quando eu pego uns crentes assim e falo para ele assim, irmão, vai para o culto, pastor, quinta-feira, se Deus quiser eu vou. Não, ele não quer. Não, quem quer que você venha para o culto é o diabo. Então, nós usamos isso, essa expressão, se Deus quiser, como um hábito religioso, quando na verdade, nós muitas coisas não entregamos à vontade de Deus. Porque entregar a vontade de Deus é confiar na vontade de Deus. Conta-se um testemunho de que o pastor pregando certa vez, um varão levantou e disse, sabe por que eu não aceito esse Jesus? Porque eu tenho medo de que ele arme alguma coisa perigosa para mim. E esse pastor disse que o lugar mais perigoso que ele poderia estar é fora da presença e vontade e propósito de Deus. Porque o lugar mais seguro para você estar é na presença de Deus. Pastor, mas minha vida está de ponta cabeça. Isso porque você está na presença de Deus. Você pensou se não tivesse, Everton?
É porque o senhor não sabe como é o meu casamento. É porque você está na presença de Deus. Provavelmente, sem a presença de Deus, alguém já tinha esfaqueado alguém. Então está até muito bom do que poderia estar. Não é, Zé? Então a gente só consegue pensar por essa ótica. Na presença de Deus eu não tenho problema, o casamento é perfeito, a vida é maravilhosa, eu vou prosperar, eu não tenho doença, eu não choro, eu não sou triste, porque eu estou na presença de Deus. Não. Você está seguro na presença de Deus quanto à sua alma. Você pode morrer agora aqui e vai para o céu. Você poderia morrer ontem e ir para o inferno. Então, depois que eu li o Salmo 33, 11, esse versículo já confortou muito a minha vida, porque eu era bem desconfiado com relação à vontade de Deus para a minha vida. Porque quando acontece coisas boas, é a vontade de Deus. Quando acontece coisa ruim, aí você delega para o diabo. Cuidado. Próxima, cartão vermelho. Entende? Aí eu li esse versículo aqui. 33, 10 e 11. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre. Os desígnios do... De onde? Mais alto. Os desígnios do seu coração, por todas as gerações. O que me impressiona aqui? De onde brotam os desígnios de Deus? Do coração de Deus. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos que a vontade de Deus ela é boa. E não somente ela é muito boa. Ela é perfeita. O plano é perfeito. E além de boa e perfeito, ela é agradável. Ela é confortável. O Senhor vai dizer em um dos textos: eu é que bem sei os planos que eu tenho para vós, e que são planos de paz, e não planos de guerra, para que se cumpra aquilo que vós desejais. Quem sabe o que é bom pode não executar, mas quem sabe que é bom para o filho é o pai com a mãe. Pode não executar o que é bom, mas sabe o que é bom para o filho. O mesmo é o meu Deus, é o teu Deus. Deus pensou tudo, programou tudo e planejou tudo para dar o melhor para você. Essa adversária que está do seu lado aí é o melhor de Deus para a sua vida. Esse adversário, futuro adversário, Camila, é o melhor de Deus para a sua vida. Pense nisso. É, pastor, mas é até casar. É até casar. É até ali os primeiros 7 dias de lua de mel. É até virar primeiros 30 dias, começar a chegar aquelas cartinhas que você não recebia. Vem escrito lá, é CPFL, SAAI, vem uns negócios da Claro, vem umas coisas assim, escrito uma sigla que a gente não sabe o que significa, IPTU, umas coisas assim, chega lá. Ela estava disponível para você quando você queria, você estava disponível para ele quando você queria, de tempo estou falando, tá? Agora não tem mais tempo um para o outro, não senta, não conversa, não sai, não se fala. Deus tem o melhor. Agora, se você não está cuidando do melhor, problema seu, problema meu. Porque Deus me tirou do inferno. Deus me arrancou do inferno. Deus colocou gente na tua... Deus te arrancou do inferno. Da onde Deus te arrancou? E aí Deus colocou gente na sua vida para te tirar da favela, da solidão, da pobreza, da humilhação, de miséria. Quantos ciclos Deus quebrou aqui de gente que não prestava na sua vida? Começando de pai com mãe. E você está fazendo o que com isso? Você está abrindo o lixinho e jogando dentro. Problema seu. Você quer tomar decisões por sua? Nós vamos falar daqui a pouco sobre decisões. Versículo 13. Tinha que ser o 13. Olha aqui. Eles têm um plano. O versículo 13 é uma planilha de Excel. Quem gosta de Excel aí? O versículo 13 é uma planilha de Excel. Os contadores não vão gostar. É só eles levantaram a mão. Bobos. Tem um plano.
primeiro é o tempo. Quando? Põe o 13 aí, deixa o 13 aí. Eu não gosto dele, mas põe aí. Tem um plano. O tempo, quando? Hoje ou? Para onde? Onde iremos à cidade tal. E quanto tempo vamos passar lá? Vamos passar lá 1 ano. E o que faremos lá? Vamos negociaremos, a gente vai ganhar dinheiro. Qual é o resultado? Prosperidade, riqueza. Só tem um problema no versículo 13. Deus não está nesses planos. Nós vamos fazer, nós vamos comprar, nós vamos vender. Nós vamos casar. Agora nós vamos descasar. Nós vamos abrir empresa, vamos fechar empresa, vamos comprar um carro novo, nós vamos financiar boletos, passar cartão. Tá tudo bem, mas ele está no plano? Então há monstro que nós lidamos, que nós criamos, só pelo fato de Deus não estar no plano. Por isso do tema, crentes ateus. Tiago está falando para um bando de crente, que provavelmente eram comerciantes, que estava na igreja dizendo assim, o plano de vocês parece perfeito, só tem um problema no plano, Deus não está presente. Aí Tiago vai nos dar aqui algumas diretrizes, que talvez faça assim, duvido não fazer, mas eu vou dizer talvez faça sentido para a sua vida. Talvez faça sentido por aquilo que você já viveu e está colhendo hoje. Talvez faça sentido por aquilo que você está vivendo hoje e você não quer viver no futuro. E talvez não faça sentido nenhum. Aí eu tomei 1 hora da sua vida, está tudo certo. Primeiro conselho de Tiago, ou diretriz, reconheça a sua ignorância sobre o futuro. Versículo 14. Vós não sabeis o que sucederá. Onde? Amanhã. Pronto. Eu não sou dono do futuro. Eu não sei o que vai acontecer daqui 1 minuto, quanto mais amanhã, que é bem próximo, é amanhã. Ele está dizendo, vocês não sabem o que vai suceder amanhã. Ele pega o plano perfeito deles e já começa aqui no 14. Vocês não conseguem identificar o seu futuro. Provérbios 27:1 diz, não te glories no dia de amanhã, porque não sabes o que trará luz. Quando amanhecer o dia, quando vir a luz, talvez alguém não acorde. E vocês estão cheios de plano. É igual gente que está estudando para o concurso. Aí teve uma boa pontuação do concurso, já está gastando dinheiro que não ganhou ainda. Porque já tem planos para aquilo lá. Porque já está executando os planos, dizendo eu vou fazer, e eu vou, e vai acontecer, e é do meu jeito. E não é assim. Eu vi muita gente com uns pensamentos assim. Agora uma coisa que tem que saber. Ontem, que ficou para trás, é história. Amanhã é o quê? Isso. Agora eu vou te pegar nessa. Hoje é o quê? Não, hoje é dádiva. A dádiva da vida é um presente de Deus para você. O que ficou, não muda mais nada. O que vai vir é impossível de saber com precisão. Eu só posso viver agora e escolher hoje. Então, meu irmão, quando a gente senta para fazer planos, ou quando você se assentar de hoje para o resto da sua vida, pense se você está incluindo Deus com detalhes nos seus planos, nos princípios da sua vida, para não ser um arrogante. Igual aquele homem muito rico da parábola que Lucas vai contar, de que tinha todo tipo de avareza no seu coração,
do homem que estava crescendo, do homem que estava prosperando, do homem que estava construindo barracões, galpões, recolhendo, juntando. Lucas 12:19 diz assim: e ele diz para si mesmo: então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e o quê? Regala-te. Mas Deus lhe disse: louco. Quem disse? Olha só, Deus. Eu amo esse texto, eu amo essa parte. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? São duas coisas distintas no texto, está conseguindo perceber ou não? O que tens preparado, vão pedir a tua alma, uma coisa. E daquilo que você preparou, vai ser de quem? Ah, pastor, então é bom não fazer muito. Não, faça o máximo que você quiser, o que você puder, mas faça. Mas coloque Deus no plano. Porque não existe coisa material que satisfaz a alma. Coisa material é bom porque é o seguinte: faz bem para nós, traz alguns benefícios, segurança, um pouco mais de segurança, né? Com relação à questão física, conforto, prazeres e desejos, como o quê? Comer uma coisa diferente, viajar para um lugar diferente, ter um certo conforto, uma casa, um sofá legal, um colchão bacana, proteção. Tudo isso daí é muito bom. Não é pecado prosperar. Não é pecado ficar rico. Você sabia que ficar rico não é pecado? Dá um duro danado, eu não sei ainda como que é. Mas aquela pobreza, aquela escassez que eu vivi 25 anos atrás, Deus me tirou daquela escassez, aquela miséria. Porque eu tenho doutorado em pobreza. Quem tem também doutorado? A minha infância foi muito difícil. Eu já obreiro na igreja do Nazareno, um dia chegou uns irmãos lá muito ricos, né, Daniel? Lembra? Os caras muito ricos. Não, muito rico não. O cara vendeu a empresa por irmão, eu não sei se precisar hoje, que eu não lembro. Coisa de 36, 38 parcelas de não sei quantos milhões. E aí o pessoal gostava de mim, porque eu contava umas piadas gospel, umas coisas assim. Nem era gordo ainda e eu já era engraçado assim, um pouco. Agora, desse tamanho, tem que ser mais engraçado. E um dia eu estava lá no negócio dos irmãos, lá na confraternização do domingo. O marido dela chegou lá para mim e falou assim: vá um dia lá em casa almoçar conosco. E eu não sabia nem conjugar o conosco. Falei: vou o dia que você marcar. Vai segunda. Falei: segunda estarei lá. Entrei no condomínio, parei o carro, apertei a campainha. Tinha um cachorro de rico lá dentro, que eu sei a diferença, porque eu sou pobre, especialista. Ué. Como é que late cachorro de rico? Pausado. Au, 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 au. Como é que é de pobre? Parece estar com o demônio. É assim ou não é? Tá. Aí a empregada abriu a porta, ela falou assim para mim: ai moça, a piscina é pelo fundo. Falei: não. Eu fui convidado para almoçar conosco. Não sei quem é ele ainda. Ela falou: ai, desculpa, pastor, pode entrar. E eu procurando conosco. Deve ser alguém importante. Aí beleza, entrei lá e tal. Sentei no sofá, veio um cachorrinho daqueles do capeta lá, da Palmeirândia lá, Palmeirinha, como é que chama? É, esse daí. Tá fora, mas tá ligado. Aí o cachorro pulou no meu colo, eu fiz um carinho na cabecinha dele assim. Olha o nível de pobreza. O cachorro com o rabinho fazia assim, ó. Ela falou: ai amor, que lindo. Gostou dele esse cachorro, não gosta de ninguém. Ele falou para ela: quer que eu compre ele para brincar com o cachorro? Não, essa parte não foi. Aí, muito pobre. Eu tenho vergonha de contar umas coisas. Eu saí com um amigo meu, que era um irmão, quase que, sabe, o Leandrão, sabe? Nosso quase irmão, né?
Aí nós saímos do culto, fomos para casa. O tio sentava para comer nada. Abri a porta da geladeira da minha mãe, tinha um pé de alface dentro da gaveta. Destruímos o pé de alface em 2, temperei. Colocava tanta coisa, meu irmão, que era fome, né? Tanta coisa, colocava sazon, colocava óleo, colocava mais um pouco de óleo depois, sal, achava que era pouco óleo, colocava mais óleo para render. Vinagre. Sentou os dois lá no fundo do quintal e só aqui, ó. Eu imaginava que estava comendo umas iscas de tilápia, uns bacons crocantes. Os ridículos que eu já fiz, porque não tinha economizar, não tinha o dinheiro. Eu não tinha um dinheiro para poder dizer assim, ó, esse dinheiro é pouco, eu vou economizar. Eu não tinha como economizar, porque eu não tinha o dinheiro. Então só vai, tá? Que Deus te dê muitos celeiros, que multiplique, que Deus te dê proporções assim gigantescas. Eu já estou vendo aí porta-pallets aqui assim, tudo no vertical crescendo, subindo aí para cima, aí para subir para baixo não vai dar, vai subindo aí para cima. Amém? Mas tem que pôr Deus nos planos. Primeiro ponto, nossa ignorância sobre o futuro. Segundo princípio que ele nos dá, está lá no versículo 14. Ele diz assim: que é a nossa vida, a vossa vida? Sois apenas como a neblina que aparece por um instante e logo o quê? Reconheça a brevidade da vida. Ele pergunta: o que é a vossa vida? E aqui ele usa uma figura, que é a névoa, que sempre, principalmente quando é muito baixo, e a atmosfera está muito gelada, e o sol começa a dissipar, sai aquela névoa da terra. E a palavra para névoa aqui é atmos, que vem de atmosfera, que você não vê, e que como a névoa desaparece, nós também desaparecemos. Eu não usaria esse exemplo se não fosse tão fresco nos nossos corações, no nosso sentimento e na nossa memória, o Fernando. Cadê o Fernando? Cadê o Fernando que corria me trazer água toda vez que o copo abaixava, não esquecia uma vez sequer? E ele estava lá atrás. E ele queria pegar os filhos da gente tudinho e bater neles. Cadê o Fernando? Que limpou essa igreja aqui por todos os anos de crente dele. Cadê o Fernando? Quantas vezes na semana você lembra do Fernando? Por quê? Porque o termo correto que está no texto é: ele desapareceu. Essa é a palavra que está escrita aí. Ele quer dar uma sensação aqui no texto de sumiu completamente. Isso é a vida de vocês. Cessa a vida. Cessa a história. Definitivamente. Morreu. Acabou. E o que é interessante, meus amados irmãos, que eu amo muito, que tem gente que acha que está vivendo na terra dos vivos, mas nós estamos vivendo na terra dos mortos, porque a Bíblia diz que para onde eu estou indo é que eu vou para a terra dos vivos, vivos e eternamente vivos. Então nós estamos vivendo e fazendo planos e ignorando a questão do futuro e o tempo de vida, do fôlego de vida, o quanto é rápido. Para um lugar que você acha que tem vida, que é a sua vida, que é o planeta Terra, todo município tem um cemitério, no mínimo. No céu não terá cemitérios, porque lá é o lugar da vida eterna. É para lá que nós vamos. E aí eu vou ler aqui uns versículos aqui do livro de Salmos 39:5, diz: destes aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. O Senhor deu de vida para mim o cumprimento de alguns palmos. A tua presença
o prazo da minha vida é nada. Todo homem, mais firme que esteja, tem que saber que a vida é breve. Mais um salmozinho aqui, só para... que você sabe que vai morrer, né? Então, já estou te preparando aqui para saber. Salmo 78, 39. Lembra-se de que elas são carne, vento, que passa e já não volta. Vou ler só o último, então, assim, para te dar mais uma animada. Salmo 90, 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, porém havendo vigor 80. Quantos? Irmão, 70 já é lucro. 71 para frente é hora extra. Porque está na Bíblia. Neste caso, o melhor deles é canseira. Se passar disso daqui, ó, é 70. Os mais animados é 80. E se passar disso, só para te animar, ficar esperando, é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente, nós voamos. Eu acho legal que quem escreveu esse salmo aqui foi Moisés. Na vez deles vivia 120 anos, na nossa é assim. Essa é a mensagem, esse é o segundo item que está lá no texto. De que Tiago está falando para a igreja. Vocês são crentes, vocês vão planejar as coisas. Reconheça que você tem um futuro, que você não tem poder sobre ele e que chega rápido. Por isso que a vida se torna breve. Passa rápido demais. Terceiro princípio. Submeta-se à vontade de Deus. Ah, pastor, isso aí eu já sei. Sabe, mas não faz. Versículo 15. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, que é aquele negócio que eu usei na introdução, que a gente fala, se Deus quiser. E aqui, meu irmão, é um fato interessante, porque o crente é muito frustrado com as orações. E é um negócio que eu lido com isso na minha vida pessoal há aproximadamente 20 anos. Não existe oração sem resposta. Até eu chegar nesse momento de ter essa clareza ou essa revelação para a minha vida, foi muito difícil, porque eu falei, Deus não me responde. Eu pedi aquelas coisas de tonto para Deus, porque eu era um menino. Eu era muito jovem, iniciando no evangelho. E eu pedia aquelas coisas, assim, que a gente fica pedindo um monte de coisa. E a Bíblia fala para pedir mesmo. E quanto mais a gente pede, mais clareza ele traz, a gente muda a oração, porque a gente vai aperfeiçoando, crescendo. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que intercede por nós, nos ensina a orar. Vocês não recebem porque não sabem orar, está escrito no texto. E aí, de um momento da minha vida, assim, não existe oração sem resposta. Deus não deixa ninguém sem resposta. Não é Deus que não mudou para te atender, ou Deus mudou para não te atender. Não. É você que não entendeu. Porque não tem aí, mas se achar, você coloca aí. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14 e 15. Esta é a confiança que nós temos nele. Que se pedirmos alguma coisa... Ó, esse cara está ligeiro, cara. Esta é a confiança que temos nele. Que temos ao nos aproximar de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com... isso, ele nos ouve. 15. Assim, se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos dele o que pedimos. Meu, é difícil de entender. Precisa de hermenêutica, Marlon? Precisa de exegese? Precisa? Quem sabe hoje aconteça com você o que aconteceu comigo 20 anos atrás. Eu pedi o que eu quero e pronto. Deus, é isso aqui, segundo a tua vontade. E ó, a regra do jogo é essa? É essa a regra que eu aceito. Ele já ouviu. Se ele já ouviu, ele já vai fazer. Mas talvez o jeito diferente, o contrário, por outros meios, outros processos, num tempo, uma estação diferente da que eu planejei. Aí você fica nessa luta.
que Deus não te responde. Agora, se você cair a ficha aqui agora, se você abrir a mente, se mudar essa chave dentro de você, você vai sair daqui agora e falar assim, vixe, se for olhar para trás, não é que ele respondeu todas mesmo? Eu preguei aqui, meu irmão, não sei quantos lembram, às vezes não lembram, às vezes lembram. Nós somos rápidos até, às vezes, agradecer a Deus pelas bênçãos e pelos sims. Mas nós deveríamos ser mais rápidos ainda a agradecer pelos nãos. Porque o sim, se você tem o sim de Deus, é porque é bom. Se você tem o não de Deus, é melhor ainda. Porque o sim, ele te favoreceu, você está alegre e feliz. O não, ele te poupou, ele te livrou, ele te guardou. Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Então eu não posso falar, se Deus quiser, de falsidade. Ó Deus, faça tudo conforme a sua vontade, de preferência a minha vontade. Ele está colocando de uma maneira aqui que nós precisamos, de fato, submeter a nossa vida e os nossos desejos e pedidos à vontade de Deus e os propósitos e desígnios de Deus que vêm do coração de Deus. Provérbios 19, 21. Vai nos ensinar essa verdade. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor, o quê? Permanecerá. Você é cheio de planão aí. Está planilhando tudo. Então o coração do homem faz planos. Mas a Bíblia diz que a resposta certa vem do coração de Deus. Por isso Paulo usava isso muito em Atos 18, 21, quando ele escreve isso na despedida aos irmãos, saindo da igreja de Éfeso. Ele está em Éfeso, está escrevendo para eles, dizendo assim: mas despedindo-se, disse, se Deus quiser, o que Paulo disse? Se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando partiu. Ele nunca mais voltou aqui em Éfeso. Nunca mais. Ele escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios 4,19, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei, não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Ele não voltou para Coríntios. Ele disse que ia, mas não ia. Ele escreve essa carta aqui que o pessoal... Ele está meio bravo com o pessoal de Coríntios, que o pessoal de Coríntios estava meio chateado, e escreveu para ele o seguinte: você é bom para falar tudo isso daí de longe, eu quero ver você falar aqui. Ele falou assim: logo, logo eu vou estar entre vocês, e aí eu vou mostrar para vocês na palavra o que acontece com quem é soberbo. Tá ok? Mas não voltou lá. Ele disse, escrevendo aos romanos, que em breve estaria com os romanos, que em breve ele iria para a Espanha, e indo à Espanha ele passaria em Roma. Não há provas de que ele foi à Espanha. Ele foi a Roma e morreu. Então entenda que quando eu digo a Deus, se Deus quiser, seja honesto e verdadeiro, ou não diga. Leva isso a sério para a sua vida. Você não precisa nem ser crente, é só levar isso a sério, que você vai ver a diferença, você vai ver a mudança. Se Deus quiser, mas Deus não quis. Reconheça que você precisa submeter tudo à vontade de Deus. Se não é a vontade de Deus, não vai dar certo. Entendeu? Que Deus tenha preferência na sua vida. Ele é soberano, Ele é dono da nossa vida. Quarto princípio. Falamos do primeiro. Você ignora o quê? Futuro. Segundo, reconheça a brevidade da vida. Terceiro, submeta-se à vontade de Deus. Quarto, fuja da arrogância. Versículo 16. Agora, entretanto, vós jactais das vossas o quê? Arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Ser prepotente, arrogante, se achar melhor do que o outro. Eu sei que é difícil, mas depois que o cara sobe numa caixinha de fósforo, de vez em quando, ele é tentado, seduzido a se achar melhor. Porque é a minha vida, porque é o meu carro, porque é o meu extrato, porque é a minha conta. Olha o que eu fiz. Quem é você para falar de conselhos financeiros
para alguém que está cheio de dinheiro. Eu sou alguém para falar para alguém que está cheio de dinheiro mesmo, sem eu ter ganhado nada, que ele precisa da paz que eu tenho. Da paz que eu tenho. E essa paz você não compra. Você não deita com ela e levanta e vai para casa e senta na mesa com a família e se reúne no domingo, num dia de semana e te dá aquele prazer. Alguns dias eu tenho tido dificuldade de almoçar todo mundo junto. Primeiro porque as meninas comem muito cedo para ir para a escola. E um desses dias, Dália falou assim, vai vir almoçar? Eu falei, hoje eu vou almoçar todo mundo junto aí na mesa. Tá férias. Ela escreveu, eba. Porque você carrega o que o ímpio não carrega. Então não seja prepotente, arrogante. Isaías capítulo 14. Porque ser desse jeito tem um cara que é bom. Essa jactância. Tem um cara que é especialista nisso. Está em Isaías. Capítulo 14, verso 13. Tu dizias no teu coração. Aqui o profeta Isaías está escrevendo e falando sobre a Babilônia. Mas esse texto também reflete traz para nós aquilo que aconteceu no céu, quando Lúcifer desejou ser igual a Deus. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei o quê? O diabo é assim. Entendeu por que do tema? Crentes ateus? O diabo é especialista nisso. O que ele disse para Eva? Se você comer do fruto, você vai se tornar semelhante a... É sempre o plano dele. A soberba, assumir o lugar de Deus, estar no lugar de Deus. Maligna. É ser muito soberbo, meu irmão. Imaginar que você pode fazer e desfazer o que quer, sem conhecer a vontade de Deus e achar que vai dar certo. Por isso muitos planos, meus irmãos, são frustrados. Às vezes leva tempo, mas chega uma hora que a gente vê. Eu me frustrei porque no meio dessa caminhada toda aqui, eu servi a Deus aparentemente, mas faltou Deus no plano. Quinto e último lugar, o último versículo que nós lemos no início, 17, diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Em outras palavras, haja em obediência. Seja obediente. Eu quero te chamar a atenção porque depois que você estuda teologia sistemática, você vai aprender dois conceitos do pecado, que é o pecado por comissão e é o pecado por omissão. E tem essas duas diferenças na palavra de Deus. Nós conhecemos, temos a palavra de Deus, e não fazer algo que está na palavra de Deus, você sabe que é a vontade de Deus e não faz, isso se chama pecado de desobediência. Isso é omissão. Eu estou omitindo algo de que eu tenho conhecimento.
E o próprio Tiago vai falar lá no capítulo 1, no verso 22, que diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Então a Bíblia é como um espelho. Quando você lê, é como se você estivesse se vendo no espelho. Mas quando você sai, você já até esquece como que ficou o cabelo, se ficou arrumado aqui, você já... A Bíblia é como espelho que você lê, vê, olha e não pratica. E quando você não pratica, tudo desaparece. Nada faz sentido. Não praticar, o versículo está dizendo exatamente isso. Que eu e você devemos praticar aquilo que nós conhecemos. E você tem que praticar aquilo que você conhece. E somente se preocupar com o que você conhece. Porque o que você não conhece não é da tua conta. Deuteronômio 29, 29. Põe na tela. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Se preocupe com o que foi revelado. Porque a gente se converte assim: ah, mas era Adão e Eva, Caim e Abel, Caim matou Abel. Como é que eles tiveram mais irmãos e irmãs? Não sei. Passei anos tentando descobrir isso para provar para os outros. Quem foi a mulher de Caim? Você não está dando conta de cuidar da sua? Quer saber quem é a mulher dos outros? Olha que crente que nós somos hoje em dia. Por que os homens viviam 900 anos? Qual a vantagem de viver 900 anos, gente? 46 já estou cansado, dor nas costas, dor para tudo que é lado, uma luta para emagrecer, uma luta, estou quase me rendendo as canetas. Eu estou tentadíssimo, estou tentando achar umas mais baratas, a mais barata que eu achei R$395. Da minha mão é mais barato. A gente tem um funcionário lá que eu falei para ele: você vai morrer, eu tenho certeza. Você vai morrer. Não sei se ele está me assistindo, convidei ele para vir no culto sábado que vem, mas ele está sabendo que eu falei que ele vai morrer. R$395. Das poderosas, bem importada. Exatamente. Via Guarani. Se bem que não dá mais para zoar o Paraguai, que eles estão melhor que a gente, mas você já pensou, cara, o Paraguai está melhor que o Brasil. É o tamanho de um estado brasileiro, nós zoávamos os caras, que era tudo falsificado. Os caras compravam lá os uísque lá, nas baladas, tudo falsificado do Paraguai. Agora aqui põe etanol dentro, Nós não tem moral para tirar o Paraguai. Que tristeza. Aqui. Para que você quer viver 900 anos? Por que a gente está tão interessado, Zé, se Jesus vai vir antes, no meio ou depois? Eu estou interessado se ele vai vir. O que eu quero dizer com isso? Obedece a palavra. Como é que obedece a palavra? Primeiro você tem que conhecer, não tem como obedecer uma coisa que você não conhece. Que é o que guiou minha vida, mudou minha vida, que eu descobri o que Deus tinha para mim, e no meu caso, se eu não sei, fui para o ministério e tudo mais, a partir dessa revelação de que não tem como eu ser crente e não conhecer minimamente a Escritura Sagrada. Então era isso que eu tinha para falar para você essa noite. Primeiro, reconheça a sua ignorância sobre o futuro. Segundo, reconheça a brevidade da vida. Terceiro,
Submeta-se à vontade de Deus. Quarto, fuja da arrogância. Quinto, age em obediência. Pratique. Arrependa-se de ser um ateu cristão. Um ateu que crê em Deus. Um ateu que confessa Jesus. Esse ateu. Porque o crente vive pela fé. É fé. É, pastor, mas tem dia que... Meu irmão, me perdoa assim. É só... Talvez uma honestidade exagerada. Não tem o que fazer. É fé. O pastor está entre a vida e a morte. Então, nesses casos, é a fé. Pastor, esse casamento está por um fio. Aí dá para a gente ir para a fé. O que está enroscado aí? Naquilo que tiver enroscado, aí sim você pode usar a fé. O que mais que eu posso fazer, pastor? Nada. Nós já choramos e sofremos com muitas pessoas nessa jornada de crente. A menina que quis montar um grupo de louvor com os jovens da igreja, quando eu cheguei, eu fui convidado para tocar com um mês que eu estava na igreja. Não sabia tocar nada, não aprendi a tocar nada, não tinha jeito de tocar nada. Fiquei lá 9 anos também, não aprendi a tocar. Não consegui tocar. Tentei tocar aqui também, não consegui, não aprendi a tocar. Era um sonho do coração dela. Nós crescemos juntos. Em 1986, meu pai não vai lembrar, mas eu vou tentar trazer a memória dele. Meu pai foi assistir jogo da Copa do Mundo em 86 na casa do Toninho da Dinha, para baixo da casa pastoral do Bicão. Eu ficava brincando com ela lá no quintal, tinha 6 anos. E eles me convidaram, era um sonho dela, um sonho que ela transmitiu para o Ju, e o Ju é quem faz camiseta, e foi passando um para o outro, e me chamaram lá. Também não tinha opção, não tinha ninguém para tocar baixo, não achava ninguém. Pega qualquer um aí, vai, começa. E infelizmente ela foi diagnosticada com câncer, e ela nunca chegou a ver a gente tocar. Cantava muito. Assim que eu cheguei na igreja, agora já jovem, ela me deu uma fita. Quem sabe o que é fita aqui, gente? Ainda tem uns. Com os louvores, bem bacana. Era atual, mas agora é bem antigo. E nós fomos tocar. Quando você entra ali para o Tangará, onde tem a aviação Paraty, do lado tem uma Assembleia de Deus. E que dá 1/3 disso aqui. 1/3. E nós fomos tocar um sábado à noite. E eu acho que tinha umas 400 pessoas. Tinha eúticos caindo da janela, tinha de tudo lá dentro. Tinha paralítico descendo do telhado. Tinha de tudo. Foi a estreia, né, do louvor, do ministério. Foi a primeira vez que nós tocamos juntos. Ela não viu um sonho que nasceu no coração dela. 15 anos. O pai alcoólatra a vida toda, judiou demais, morreu. E agora, um dia desses, comendo ali na Bom Petit, no almoço, entrou a Dinha e o Denis. O Denis com a muleta, com, como chama? Esclerose múltipla. Isso é a vida. E sabe o que eles são? Adivinha? Crente. Congrega lá no pastor Marquinho. Ó, como diria Maria, pesou o clima. Então, Chuchu, se você tem intimidade com quem está ao teu lado, diga assim: ô, Chuchu, beleza. Diga para ele assim, ó: sei que você não gosta, eu também não, mas o Gustavo não veio hoje, não vai falar nada. Aqui. Ah, eu não sei de onde eu tiro essas coisas, mano. Aqui, vira para quem está ao teu lado e fala assim, ó: isso é a vida. Sonhos, irmão. Queria chamar o louvor aqui.
Isso não estava no plano aqui, mas me veio ao coração. Tem gente, Jé, que vai viver 83 anos, casado por 58. Muito mais do que a metade da vida inteira casado. Em algum momento, um dos dois vai embora. Outros vão cedo. E posso falar uma coisa para você? Olha aqui para mim. Eu não sei nem o que eles vão tocar aqui para a gente orar e encerrar. Porque para levantar o clima aqui vai dar trabalho. Eu não vou tentar fazer isso. Porque esse é o momento que Salomão fala o quê? É melhor chegar numa casa que tem um velório do que em uma casa que tem festa. Mas como que é melhor chegar num lugar, Michel, que tem velório, morte, do que festa? Porque, especialmente nós que somos brasileiros, a gente leva a vida como se fosse uma festa. E quando você está na festa, o que você faz numa festa? O que você fazia na balada, lá na Zubanana, Marco? Hã? Era Zubanana na sua época? Como chamava? Graças a Deus hoje é igreja, mas como que chamava? Banana, Eu sou na época da Basque, né? Baile do jeans. A Gemini, quem já foi na Gemini? A Gemini. A Maria foi. Maria, ô Everton, dá uma investigada aí. Essa parada aí, que a Maria é só aqui, ó. A Maria do Gemini, rapaz. Olha que loucura. Eu não sabia, não. Nós vamos trocar uma ideia depois. Cecília, Ana e Maria. Uma beleza. Aqui. Olha lá, deu uma levantada no ambiente. Deu uma quebrada no gelo. Então, eu nem sei o que eu estava falando, mas o que acontece? É verdade. É a vida. Na festa é bagunça. Agora, quando você, infelizmente, já fui em muitos, velório, quando você está ali, você não tira uns 5 minutos olhando assim, palitozão de madeira ali na frente, camarada, ali deitadão, tranquilão, não tem mais pressa, compromisso, correria. Agenda, não olha mais para agenda, não tem agenda. WhatsApp não apita mais. O que você faz naquela hora do velório que você está ali? O que você faz? O que todo mundo pensa naquela hora ali? Em algum momento, vou vestir um palitozinho desse. Que demore muito, mas vou. Isso chama o quê? Vida. De tudo que eu falei, o que você precisa? Fé. Pastor, se eu pudesse voltar atrás, mas você não pode. Decisões que nós tomamos. Agora, nós temos um Deus, que quando nós reconhecemos isso, que se eu pudesse voltar atrás, porque hoje eu tenho entendimento, e algumas coisas desses cinco preceitos aqui, eu deixei escapar. A Bíblia diz que Ele é um Deus que Ele endireita as veredas. Pode ter sido meio torto, meio aos trancos, meio que oscilando para cima e para baixo, com algumas curvas muito acentuadas, mas quando nós reconhecemos isso, Ele endireita as veredas, Ele endireita os caminhos. Ele pega o filho de um viciado, transforma a vida dele, dá filhos bons para ele, dá família, dá nome, dá honra, dá um lugar de honra na casa, na sociedade, no trabalho, entre os amigos, os irmãos de igreja. Deus reescreve a história. Basta reconhecer, basta se submeter.